Olá pessoal, hoje nós estamos inaugurando um novo horário das nossas lives e aí a gente vai bater aquele papo. Antes eu queria falar com vocês para aqueles que tiverem interesse de participar da maratona do leilão de imóveis. Essa semana está acontecendo a maratona, já estamos com a primeira aula liberada. Você vai aprender várias questões importantíssimas sobre leilão de imóveis. É um apanhado que eu estou fazendo durante uma semana dos principais pontos do leilão, arrematar imóvel ocupado, começar com pouco dinheiro, sem conhecimento, onde encontrar os melhores leilões. Então é uma semana que nós estamos dedicando a isso, tá? Para se inscrever, vai lá na bio, o link na bio, tá certo? Quem está no Facebook, né, eu vou deixar também na descrição do vídeo o link, mas quem está no Instagram, vai lá na bio e se inscreve, tá? As aulas não vão ficar disponíveis por muito tempo, então é melhor você já ir assistindo e tomando nota aí dessas aulas, tá? E elas não vão ser publicadas aqui nas redes sociais, elas são num ambiente fechado, tá certo? É 100% online e gratuito, vai lá e assiste, beleza? Quem quiser também participar do meu canal do Telegram, lá eu mando todos os links também, é Charbel Maron BR, tá? É o mesmo endereço aí das minhas redes sociais. Você faz essa busca lá no Telegram que você vai encontrar meu canal. Beleza? Hoje, gente, nós vamos falar sobre leilão extrajudicial. É um leilão, uma das formas, modalidades de leilão que existem, né? Nós temos o leilão judicial e o extrajudicial. No leilão judicial, é aquele, como o próprio nome diz, é dentro de um processo judicial. A pessoa está devendo algo, há uma ação contra ela, ela é executada e aí ela não paga, os bens que ela tem vão para leilão, né? Então esse é dentro de um processo judicial. No extrajudicial que nós vamos tratar hoje, por exemplo, também em relação à dívida, mas fora de um processo. A pessoa foi lá, financiou um apartamento, né? Fez um financiamento na Caixa, Bradesco, Itaú, Santander, no banco e tal. Fez o financiamento para comprar um imóvel, um apartamento, por exemplo. E aí, esse imóvel ficou em garantia ao financiamento. A pessoa não pagou esse financiamento, o que acontece? O banco manda esse bem, esse imóvel para leilão. Tá? O banco não precisa entrar na justiça para enviar esse imóvel para leilão. O banco simplesmente ele notifica quem está lá, o devedor, e diz o seguinte: ó, você está devendo. Tem banco que faz isso a partir de 3 meses de dívida, de 2, de 5. Aí é a opção do banco, tá? A partir de um dia de dívida já pode fazer, mas eles aguardam 3, 4 meses, até 5 meses para fazer isso. Eles mandam a notificação para o devedor dizendo o seguinte: ó, você tem 15 dias para pagar a sua dívida. Se você não pagar a sua dívida neste prazo, o seu imóvel vai para leilão. E aí o banco te notificou o devedor não pagou, ele marca o leilão. E aí ele contrata um leiloeiro e vai esse imóvel para leilão. Tá? É como na justiça, são 2 leilões que devem ser marcados. O primeiro leilão, o bem vai pelo valor de avaliação. Então vamos supor que é um imóvel que tem um valor de avaliação que vale 200 mil reais. Um flat que vale 200 mil reais. Então ele vai para leilão por 200 mil reais no primeiro leilão. Não teve arrematante, aí marca-se um segundo leilão. Na verdade, as duas datas do primeiro e do segundo leilão já são marcadas previamente. Então aí marca-se o devedor, né? Todo mundo já sabe quando é o primeiro e quando é o segundo. Então no primeiro ele vai pelo valor de avaliação, o valor do imóvel. E é bom aqui ter um parênteses, que nem sempre o valor de avaliação é o valor de mercado. Às vezes o banco avalia mais alto ou um valor mais baixo do que o valor de mercado. Então você confere esse valor aí antes de fazer a arrematação para ver se bate o valor que foi avaliado pelo banco e o valor de mercado. Por que isso é importante? Porque na hora de você arrematar o imóvel, você vai querer revender, alugar, e aí o valor de mercado é importante, porque você vai saber quanto que você vai ter a sua margem de lucro, né? Então você comprou um imóvel
que vale 200 por 200, né? Você vai ter uma margem de lucro, né? Você comprou um imóvel que vale 300 por 200, você vai ter outra margem de lucro. Se você comprou um imóvel que vale 200 por 250, você vai ter prejuízo. Então, você tem que analisar quanto vale o valor de mercado daquele imóvel, né? A gente mostra, inclusive nesse treinamento aí dessa semana, a gente está mostrando como fazer essa avaliação até mesmo de forma online. Então, você pode avaliar isso de forma online. Como eu já disse, todo o trâmite do leilão ele pode ser feito de forma online. Basta você conhecer as ferramentas, né? Mas vamos lá. Então, marcou o primeiro leilão, vai pelo valor de avaliação. Não arrematou, vai para o segundo leilão. O segundo leilão é pelo valor da dívida. Como assim? Vamos supor que a pessoa financiou o imóvel vale 200 mil, então o valor de avaliação 200 mil. E aí o valor da dívida daquele imóvel, a pessoa está devendo ali 150 mil reais. Então no segundo leilão ele vai ser vendido por no mínimo 150 mil. Mas se a pessoa estiver devendo 50 mil reais, ele vai ser vendido por 50 mil reais um imóvel de 200 mil. E é muito comum isso, tá? Durante essa semana, quem está assistindo minhas aulas está vendo, eu estou mostrando exemplos, por exemplo, de imóveis que são colocados à venda em leilão extrajudicial com 80% de desconto. Mostrei lá um leilão, um imóvel avaliado em 100 mil reais, cento e poucos mil reais, sendo vendido no leilão da Caixa por 20 mil reais, 20 e poucos mil reais. Então 80% de desconto. Ele está sendo levado a leilão por 20% do valor dele de avaliação. Olha para vocês verem. Então, por que isso? Primeiro porque o banco leva em conta o valor da dívida. Então se a pessoa estiver devendo só 20 mil, ele vai mandar por 20 mil. Ponto. Então, independente se o imóvel valer 100 mil, 200 mil, é diferente do leilão judicial. No extrajudicial é assim que funciona. Independente se o imóvel valeu mais do que isso. Segundo, às vezes, mesmo o valor da dívida sendo maior, o banco dá esse desconto por quê? Porque ele quer vender rápido o imóvel. Às vezes ele tem com o imóvel no estoque, ele está com um estoque muito grande de imóveis e ele precisa diminuir, porque isso não é bom para o balanço dele. No balanço do banco, ele não pode ter muito estoque chama passivo imobilizado, de imóveis, sabe? Então bancos precisam desovar. Então quando ele precisa de agilidade, ele abaixa ainda mais o valor. Então mesmo que o valor da dívida, por exemplo, fosse 30, 40 mil, ele põe lá 20 mil, porque ele quer se ver livre rápido daquele imóvel para pôr dinheiro para dentro do caixa. Então isso acontece. Então são essas duas situações. Uma situação é o valor da dívida muito baixo e outra que o banco quer ficar livre daquele imóvel. Às vezes é um imóvel localizado numa cidade interior que vai dar muito trabalho para o banco ficar controlando aquele imóvel, então ele joga o preço lá embaixo para ele ficar livre daquilo. Outras vezes são imóveis ocupados e que muita gente não quer arrematar imóvel ocupado porque acha que é problema. É problema se você não tem conhecimento. Inclusive, nós estamos abordando esse tema de desocupação, como você fazer a desocupação, arrematar imóveis ocupados nessa semana, nessa nossa jornada. Então vai lá, eu estou dando esses pinceladas aí no meio do caminho para vocês entenderem que essa jornada é bem completa que a gente está fazendo. Mas tudo bem, nós vamos, e aí foi o segundo leilão, e aí você pode arrematar esse imóvel no segundo leilão. Há bancos, como a Caixa, por exemplo, que faz um terceiro e até um quarto leilão. Aí já é fora do que está na lei. A lei estipula que tem que ter o primeiro e o segundo obrigatório. Depois que teve o segundo leilão e o imóvel foi vendido, beleza, a Caixa pega o dinheiro, ou o banco pega o dinheiro. Por que eu falo muito da Caixa? Porque a Caixa, ela representa 70% do financiamento imobiliário do Brasil. Alguns bancos estão aumentando, como Bradesco, Santander, mas ainda a Caixa ela é dominante. Então, a grande maioria dos leilões são da Caixa e a Caixa tem a maior expertise em leilões extrajudiciais. Então eu prefiro... Olha, aqui sair. Então eu prefiro arrematar imóveis. Eu prefiro arrematar imóveis da
imóveis da Caixa do que de outros bancos. A Caixa é muito mais simplificado o procedimento e ela tem esse know-how, né? Tudo é mais simples, você já remata, já vai lá e paga qualquer agência, não precisa ser agência nem da cidade do imóvel, ela já te manda por como é que fala? Por e-mail, né? O auto de arrematação. Então a regularização é muito mais simples, tem contato direto. Então eu gosto muito da Caixa. Itaú e Santander eu não tive experiências muito boas com os leilões deles. O Santander inventa uma questão de leilão condicional. Você paga, você arremata, paga o preço e depois ele vai decidir. É até ilegal isso. Ele vai decidir se aceita aquele valor ou não. As pessoas que entram na justiça acabam ganhando do Santander quando ele faz isso. O Itaú é muito burocrático para liberar documentos. Então eu prefiro o da Caixa. Para mim o da Caixa é o melhor. Eu nem vejo os dos outros. Mas se tem uma oportunidade, um imóvel bom, muito perto de você, um imóvel que você gosta, que você conhece, o preço está bom, não, nada de errado. Sabendo que você vai ter um pouquinho mais de burocracia com esses bancos. Tem uma pergunta aqui do Augusto: qual o site da Caixa acontece os leilões? É o seguinte, você entra no Google e joga lá, lista de imóveis da Caixa. Lista de imóveis da Caixa. Joga no Google, vai aparecer o link, você clica nesse link e ali você faz a pesquisa por estado. Então você quer saber todos os imóveis da Caixa que estão indo a leilão em São Paulo, você joga em São Paulo, Pernambuco, você joga em Pernambuco, no Rio, você joga no Rio. Só jogar o estado, que aí aparece a relação de todos os imóveis que estão indo a leilão pela Caixa, que eu gosto muito, tá? E aí, uma vez aí a Caixa aí depois que ela fez o segundo leilão, teve rematante, ela recebe o valor da quitação no contrato do devedor. Então a pessoa que está devendo não deve mais, e mesmo que a pessoa compre um valor abaixo do valor da dívida, igual eu falei que a Caixa costuma dar descontos maiores do que a dívida, mesmo que a pessoa compre por valores inferiores ao valor da dívida, a lei obriga que o banco dê quitação, ou seja, o devedor não fica mais devendo. Agora, se não teve um segundo, ninguém que arrematou, o banco também dá quitação ao devedor e aquele imóvel passa a ser do banco. Aí o banco manda para o terceiro, quarto leilão, aí cada banco faz um procedimento, porque aí não precisa seguir a lei. A lei obriga o primeiro e o segundo leilão. Do terceiro em diante, o banco faz do jeito que quiser a sua venda. Os terceiro e quarto leilões da Caixa são muito bons também, então eu gosto muito. E nem preciso falar que eu estou defendendo a Caixa, porque não tem como ser acionista, a Caixa não é capital aberta, é empresa pública e tal. Então não é nada disso, é porque ela ganhou essa expertise durante décadas, ela sendo a pioneira exclusiva, exclusivo banco, né, que faz empréstimos aí habitacionais. É lógico que a Caixa sempre teve um privilégio de contar com o dinheiro aí do FGTS, né? Então para ela é mais fácil, mas não é o nosso caso. Nós estamos discutindo isso, nós estamos falando de arrematação. Bom, e aí, você arrematou o imóvel. Se sobrar dinheiro daquela arrematação, for o valor acima do valor da dívida, o devedor ainda leva algum dinheiro para ele. E se o imóvel estiver ocupado? Isso dá para verificar no edital do leilão da Caixa, pelo menos ela informa isso. E aí você tem que entrar no seu custo, né, da arrematação, o valor de contratar um advogado, tá? Você pode conversar antes com algum advogado, tal. Esse valor vale muito a pena. Os honorários do advogado não vão ser um empecilho para você deixar de arrematar, não. Pelo contrário, vale muito a pena. Inclusive quando o imóvel está ocupado, a concorrência é baixa, o desconto é maior, então você consegue ter uma margem maior de lucro nesse tipo de imóvel. Então é um imóvel que eu gosto muito e eu explico. Inclusive, voltando a dizer, vai lá no link na bio e se inscreva nessa maratona que eu dou uma aprofundada melhor nessa questão de desocupar o imóvel. Mas o que eu te digo aqui nesse pouco tempo da nossa live é que o imóvel está ocupado, você contrata o advogado,
Só respondendo primeiro uma pergunta do Augusto, suas aulas vão ensinar do zero ou deve ter algum conhecimento prévio? Do zero, do zero, zero, zero. Para quem não tem experiência nenhuma e conhecimento nenhum. Até porque, ainda eu vou pegar um gancho aqui da pergunta do Augusto, que 90, eu dou assim de certeza porque eu vou fazer isso, é minha estatística, mas eu vou te ensinar a fazer a sua estatística. 98% ou mais da população não sabe nada sobre leilão de imóveis. Não sabe nada. Às vezes já ouviram falar, mas saber sobre leilão de imóveis não sabe. Você quer ver como é que você procura saber isso? Em sua volta, pergunte para as pessoas que você conhece quem sabe sobre leilão de imóveis. Quem já rematou imóvel em leilão, já ganhou dinheiro em imóvel em leilão, já teve alguma experiência em leilão de imóveis. Você vai ver que a grande maioria não sabe. Quem está assistindo essa live aqui já tem mais conhecimento do que 90% da população. Só de assistir essa live aqui. Então, este conhecimento, a gente tem que partir do zero mesmo, do zero, zero, zero. Mas, porque quase ninguém sabe. Só que é do zero que vai tão avançado. Então as pessoas vão saber, vão aprofundar bastante e fazer a arrematação com segurança e tranquilidade. Fora a assessoria que a gente dá de responder de dúvidas, né? Então vale muito a pena. E aí, você rematou. No judicial não precisa de advogado para desocupar, salvo algumas exceções. Mas no extrajudicial você precisa. Você é contratado de advogado. Você pode tentar de uma forma amigável, ser advogado, entrar em contato, notificar quem está ocupando o imóvel para desocupar, falar que você rematou, você dá o prazo para ele, sob pena de entrar com ação de justiça. Eu já vi várias pessoas indo lá, conversando, ajudando na mudança e acaba desocupando numa boa. Ou se não conseguiu da forma amigável, você contrata o advogado, põe isso no custo. E aí, esse advogado, ele vai entrar com uma ação e vai pedir uma liminar. Pela lei, o juiz tem que dar o prazo máximo de 60 dias para a pessoa desocupar o imóvel, através de uma liminar. E essas liminares são muito mais frequentes. Por quê? Porque a justiça já incorporou todo o espírito da lei. Então ele dá uma liminar, o cara tem 60 dias para mudar. Não mudar, o juiz vai pôr ele na rua. Então, eu vou te falar, nos últimos 5 anos, eu vi uma, duas vezes acontecer um extremo de pôr a pessoa na rua. Eu vi uma vez, lembrando bem. Por quê? Porque as pessoas mudam. A pessoa não quer confusão, ela só quer um prazo, um tempo para fazer a sua mudança, arrumar um lugar e mudar. Então as pessoas mudam. Então é bem tranquilo, não há dificuldade. E é isso, tá? Se você depois, aí você toma posse do imóvel, pega a carta de arrematação que a Caixa te dá, registra no cartório. Você pode fazer isso antes, durante, depois. Eu aconselho fazer o mais rápido possível, tá? Registra e pronto, o imóvel é seu, você aluga, mora, revende, faz o que você quiser. E aí depende, se você quer para morar, você pode ter uma margem de lucro menor, mas se você achar aquele imóvel perfeito para você morar, se quer revender, a margem tem que ser maior, quer alugar também a margem tem que ser alta. Por quê? Por que eu falo margem em alugar? Porque se você compra um imóvel de 200 mil por 100, pagou 100 naquele imóvel de 200, e aluga como se fosse um imóvel de 200, você vai ter o dobro de rendimento, né? Então o aluguel você tem que calcular nisso. Quanto que aquele imóvel custou para você, quantos por cento que ele está te dando de retorno por mês. É isso. Então se você pega um imóvel mais caro pela metade do preço, você consegue alugá-lo pelo valor de mercado e aí você gastou menos e o rendimento do faturamento do seu dinheiro é maior, né? Aí eu digo onde encontrar, né? Eu já disse aqui, você vai lá no site da Caixa, lista de imóveis da Caixa, na site da Caixa, no Google, né? E aí você acha. Os outros bancos também você acha. Você pode ir no Banco do Brasil, pode ir no Itaú, no Bradesco. Vai no site dos bancos e você vai localizar. Todos os bancos contratam leiloeiros terceirizados, tá? Porque tem que ser um leiloeiro para levar para leilão. Então no site do leiloeiro você também acha esses leilões. O detalhe primeiro você tem que conhecer o site do leiloeiro. Às vezes as pessoas não conhecem. Tem que saber se aquele leiloeiro é do seu estado. Terceiro, tem que saber se aquele site é de um leiloeiro mesmo. Porque existem plataformas que elas juntam todos os imóveis que elas vão achando e começam a vender um serviço de localização de imóveis.
E eu não gosto disso. Eu prefiro no site próprio do leiloeiro. Como é que você encontra nesse site? Ou através do site do banco, ou você vê o site, vê lá a informação de que é o leiloeiro, tá lá, entra no site da junta comercial do seu estado e faz uma busca para ver se aquele leiloeiro é registrado. Se for, tiver tudo ok, é um site confiável, porque pode ter site falso também, tem muita gente falsificando site de leiloeiro. Você vai lá, arremata o imóvel, paga a guia e o cara vai te dar o golpe. Então, atenção com isso, é importante, tá? Os leilões, eles podem ser online ou presencial, tá? Hoje, por causa da pandemia, 100% dos leilões estão online. Quando voltar, eu acredito que vão ser mistos, não vão ser mais 100% presencial. Eu acredito que não haverá mais esta modalidade de leilão exclusivamente presencial. Eu acredito. Mas se houver, o presencial é aquele que você tem que ir lá e ficar dando um lance lá no local. O online pelo computador, facilidade tremenda. Eu volto a dizer, você faz todo o procedimento do leilão no computador. Você não precisa de estar presente para nada, nem para avaliar o imóvel, nem para tomar posse, nem para registrar no cartório. Tudo você pode fazer online hoje em dia. Então é bem tranquilo mesmo, tá? Se esse imóvel tiver dívidas, você tem que prestar atenção nisso. Se esse imóvel, por exemplo, tem dívidas de condomínio, de IPTU, você tem que ver o que está no edital. O edital vai falar que a dívida de condomínio é sua, a dívida de IPTU é sua. Quer ver um exemplo? Nos leilões da Caixa, no primeiro leilão e no segundo, a dívida de IPTU, condomínio é sua. Aí você tem que buscar informações sobre essas dívidas. Já nos demais terceiro e quarto leilões, na verdade só no segundo, no primeiro não, da Caixa, no segundo é. Nos demais leilões, tirando o segundo, o banco paga todas as dívidas até a data da arrematação. Até aquela data, o banco paga todas as dívidas, IPTU, condomínio. Isso, mas você tem que ver no edital. A Caixa é assim. Então, a Caixa, só no segundo leilão que ela não paga as dívidas. O resto ela te entrega sem dívida nenhuma. Então, eu gosto muito, porque ela é expertise, ela sabe que ela precisa fazer a coisa rodar bonitinha para que tenha concorrentes, né? Então, ela faz muito isso. E aí tem as formas de como que você pode pagar, tá? Observe os prazos. Cada banco pode ter um prazo diferente. Pode te dar 5 dias para pagar o lance, no mesmo dia, 24 horas depois. Então observe isso, porque se você perder esse prazo, você vai pagar multa, não vai levar o imóvel e ainda pode ter o seu nome impedido de participar dos próximos leilões. Então esse prazo é importante você ficar atento, tá? E a forma de pagamento. Tem banco, por exemplo, a Caixa é o mais completo. Então ela aceita, por exemplo, FGTS. Você está com uma FGTS parada, rendendo mixaria. Vai lá, remata o imóvel com o seu FGTS, ou paga parte dele, o que der para pagar, e você vai ter um lucro de 100% no seu FGTS que está lá parado. Você pode financiar o imóvel. Se você não está sem dinheiro, você pode financiar até 95% do imóvel. Você vai ter que pagar o leiloeiro, 5% do leiloeiro, vai ter que pagar os 5% de entrada lá para a Caixa e financiar 95% do imóvel. Ah, e fica atento. Essa questão do leiloeiro, ela entra no valor do seu lance. Então, ela não entra no valor do seu lance. Então, você deu um lance de 100 mil, você vai pagar 100 mil mais 5%, 105 mil. Tá? O 5% é sempre seu lance vai ter uns 5% a mais. Tá? Então, essa dívida do leilão, você vai ter que pagar. Essa a despesa do leiloeiro, você vai ter que pagar. Então, você pode financiar. Se você tiver um consórcio de imóvel, esse consórcio está sorteado. Bancos aceitam esse consórcio. Agora, em relação ao financiamento, o banco normalmente só aceita o financiamento do próprio banco. O banco só aceita do próprio banco. Isso é normalmente. Mas tem exceções. Você tem que ver no edital. Aceita financiamento só do a Caixa. Aceita financiamento só da Caixa. Itaú, só do Itaú. Ou senão, aceita financiamento de qualquer banco. Se for do Bradesco, por exemplo, o leilão do Bradesco.
Se for financiamento do Bradesco, a regra é essa. Se for de outro banco, a regra é essa outra. Então, observe isso. Você tem que estar com isso tudo pronto, antenado, antes de arrematar. Porque muita gente fala assim, mas como é que eu vou financiar depois meu... Porque o financiamento você vai ter que passar por uma aprovação de crédito. No judicial não tem isso, mas no extrajudicial tem. Aí depois meu crédito não é aprovado. Como é que você faz? Você vai primeiro no banco, aprovam o crédito e depois você dá o lance. Só com crédito aprovado. O banco te dá uma carta de crédito, você tem um crédito aprovado e aquela carta de crédito tem um prazo de validade. Normalmente 180 dias, 6 meses aí de validade. Então com aquela carta de crédito aprovada, aí você dá o lance. Para você não correr o risco de não ter o seu crédito aprovado e aí você tem que pagar a multa. E ainda não levar o imóvel, gastar dinheiro e não levar o imóvel. Então fica atento a isso. Então é esse o procedimento. Gente, às vezes é previsto parcelamento. Parcelamento é diferente de financiamento. O financiamento é mais extenso, prazo é maior, ele é uma porcentagem maior, até 95%. O parcelamento é menor, prazo menor, menos parcelas, não chega, sei lá, chega a 50%, 60% do imóvel, depende de cada banco. Então é diferente parcelamento e financiamento. Agora, nem todo imóvel da Caixa aceita FGTS, nem todo imóvel da Caixa aceita financiamento. Então como é que você sabe disso? Está no edital, está bem claro lá. Aceita FGTS, não aceita FGTS, aceita tal. Então, forma de pagamento, prazo, 5 dias, 25 dias. A Caixa normalmente são 5 dias. Então, fique atento a isso, porque isso é importante, tá? Porque para você não tomar esse prejuízo. O que a gente... E outro ponto que a gente gosta de falar muito é a respeito das dívidas de condomínio. Então, se for responsabilidade sua, né, arrematante, procure saber. Eu dei um exemplo aqui nas minhas redes sociais de um imóvel que ele valia 800 mil, estava indo para leilão por 240, mas tinha mais de 500 mil só de dívida de condomínio. Aí, pagando as dívidas de condomínio, pagando o lance, pagando o leiloeiro, pagando ITBI, os impostos de transmissão, gastando alguma coisa com reforma, quem arrematar esse imóvel ia ter prejuízo em vez de lucro. Então, ficar atento a isso, né? Como é que tá aí? Então, estou conferindo aqui se a gente tem, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Bom, pessoal, e aí eu quero dizer para vocês o seguinte: essas informações sobre desocupar imóvel, imóvel ocupado, comprar sem experiência, comprar sem conhecimento, zero conhecimento, sem dinheiro, com pouco dinheiro, nós vamos fazer uma semana, estamos fazendo uma semana de lives, de aulas, não é lives não, de aulas, que eu estou divulgando como você vai fazer isso. Hoje eu já liberei a primeira aula, que já está acontecendo, o pessoal já está assistindo. Então, se você quer assistir já a primeira aula que está liberada, vá no link da bio, vá no link aí que eu vou deixar na descrição do Facebook e clica lá, se inscreve e vai assistir a aula. Augusto, outra pergunta: contrai essas dívidas solidariamente ou só? Não entendi, Augusto. Contrai solidariamente ou só? Você fala da... Vou tentar entender aqui. Se você está falando de dívida solidária com o banco ou só. Porque é o seguinte: se no edital falar que a dívida do rematante, a dívida é sua. Você levou o imóvel, leva as dívidas. Se você não pagar, você perde o imóvel para a dívida. Tá? Se a dívida for do banco, ele tem que ir lá pagar a dívida e o credor pode ir lá cobrar dele. Não sei se foi isso que você queria perguntar. E eu digo o seguinte: vá lá, link na bio, se inscreve, já vai liberar a primeira aula agora para você, se você for lá assistir. Só colocar seu e-mail, clicar, já vai aparecer a primeira aula. Nós teremos 4 aulas durante a semana, falando sobre todos esses trâmites, tá? Vou falar sobre onde você encontra os melhores leilões, vou mostrar exemplos
de leilões baratos, leilões de imóveis que você pode começar com 10 mil reais, com 20 mil reais você arremata já um imóvel, com 20 mil reais você consegue arrematar imóvel até de 100 mil reais, que eu vou mostrar exemplo lá. Então você pode juntar um grupo de amigos, pode juntar outras pessoas. Então tô dando lá, vai lá, assiste essa aula que você vai gostar muito, vai valer muito a pena. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.